Seguimos com o Espaço Online desta sexta-feira, hoje conversando com a Alexandrina Meleiro, psiquiatra da Faculdade de Medicina da USP, membro da Comissão Científica da Abrata. Estamos falando sobre depressão e transtorno bipolar. Lembrando que estamos ao vivo aqui pela Jovem Pan Online. Queremos também a sua participação pelas redes sociais, no Facebook a nossa página é Jovem Pan Online, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou você pode participar da forma mais tradicional, escrevendo um e-mail para a gente, espaço@jovempan.com.br. Já falamos aqui das características da depressão e do transtorno bipolar, principais sintomas. Queria tocar um pouco no assunto tratamento. A senhora falou que tem tratamento, o transtorno bipolar, por exemplo, é uma doença crônica, mas a pessoa pode ter uma vida relativamente normal hoje em dia. Felizmente podemos. De que forma? De que forma? Primeiro, assim, identificando, né, o diagnóstico, que vai pela história, antecedentes familiares, os sintomas que a pessoa teve, se está na fase de depressão, se está na fase de euforia, coisas do gênero. Procurar com que ela tire abuso de drogas, de substâncias, coisas que possam colaborar negativamente para a piora. E aí, dependendo se ela está na fase de depressão ou na fase de euforia, nós vamos usar medicamento para tratar a depressão ou antipsicóticos para tratar a euforia. Se a pessoa tem um transtorno bipolar, muitas vezes nós temos que dar o que a gente denomina de estabilizador do humor, que vai desde o carbonato de lítio, alguns anticonvulsivantes, e atualmente tem se usado muitos antipsicóticos de nova geração, que acabam tendo um perfil excelente para tratar, com efeitos colaterais que as pessoas suportam, porque o grande problema é que assim, eu já estou boa, não quero tomar, e isso faz com que a vida dela seja uma tragédia. Então, assim, o médico estando habilitado, treinado para que ele possa tratar, vai se usar medicamentos que vai dar menos consequência e vai beneficiar. O importante no tratamento não é só a remissão dos sintomas, seja de depressão ou de euforia, é trazê-la de volta para a vida, a funcionalidade. Ela conseguir voltar para a escola, se é um estudante, para o trabalho, para a vida social, para a vida de casamento, de relacionamento, para tudo quanto for coisa. Hoje é importante que a gente devolva a função pensando muito em qualidade de vida. Não é só eu estar sem sintomas, eu tenho que estar sem sintomas e estar bem para voltar às minhas funções. É uma das causas de afastamento de trabalho e muitas vezes alguns médicos, peritos do INSS não entendem que a pessoa assim, ela está melhor, mas ela não está ainda apta para voltar ao trabalho, porque ela não foi adequadamente preparada por uma psicoterapia, terapia com a família, adequação, além de manter a medicação. Mas eu estou bem. Claro, se sua pressão arterial está bem, mas você está tomando o remédio, se você tirar, ela volta a subir. Sem dúvida. Se sua diabetes está controlada, mas você está fazendo a dieta, fazendo a insulina, fazendo tudo isso, você vai ficar bem. Seu coração está bem porque você está tomando o remédio. Então, a mesma coisa o emocional. Se nós pararmos a medicação, ou volta a depressão ou volta a euforia. Então, é importante que a pessoa faça. Claro que muitas vezes a gente consegue reduzir dose para adequar. Né? A pessoa fala, mas eu vou ficar drogada com os olhos. Não, hoje os medicamentos, a pessoa nem percebe que ela está sendo medicada, as pessoas à volta. E eu brinco com algumas pessoas que eu atendo, com a minha clientela, de que assim, olha, você diz para alguém qual é a cor da sua calcinha ou sua cueca? Não, então não precisa dizer que você está tomando remédio. Uhum. Ninguém fala assim, olha, eu tenho micose na unha, preciso usar o antimicótico, porque fica feio, parece falta de higiene. E o psiquismo tem muito de preconceito. Tem muito de olhar, mas ela é louca. Mas ele é pirado, né? Então, por tudo isso, a gente não precisa falar, mas não pode ter o preconceito à pessoa que sofre. Ela tem que tomar o remédio, ela tem que se cuidar por ser uma doença de evolução crônica. Agora, qual é o papel da família e da psicoterapia no tratamento do transtorno bipolar mesmo, ou da depressão também? Da depressão, que seria as duas coisas. Seria a depressão unipolar, é importante o papel da família, da sociedade e da própria pessoa, como o bipolar. Lembrar que a pessoa que só tem depressão, a qualquer momento da vida, ela pode vir a se tornar um bipolar. Depende da evolução das coisas e da genética dela, do quanto vai estar. Qual a importância da família? A família dá o suporte, a família colaborar para que ela tome a medicação, a família colaborar no sentido de diminuir os impactos de estresse, porque se eu tenho genética eu vou ficar mais suscetível a algumas coisas, e a família também ser assistida, porque uma pessoa com transtorno bipolar acaba trazendo também consequências para a família. Então, muitas vezes nós precisamos também dar um suporte à família, que é um dos papéis da Abrata, não só assistir os portadores do transtorno afetivo bipolar, mas também familiares, para saber, mas se entra em crise ele não quer tomar o remédio, se entra em crise ele não quer ir no médico, não quer internação, o que fazer?
E o próprio paciente, a terapia, para ele aprender a lidar com as situações. Porque não tem ninguém no globo terrestre que não tenha problemas. Tem alguém? Não tem. O que muda, e isso é que é importante, como eu encaro os problemas. E como eu vou buscar solução para esse problema. Porque tem pessoas que ficam remoendo o problema. Né? Eu brinco assim, tipo o carrossel, roda, roda e não sai. Fica naquele eixo. Eu tenho que achar a estratégia para eu sair. Isso são estratégias de enfrentamento que a terapia dá à família e ao paciente. Através dessa estratégia de enfrentamento, a gente fortalece para que quando haja qualquer acontecimento de vida, estresse de vida, perdas, que o tempo todo nós estamos tendo acontecimentos, que eu saiba enfrentar e eu não venha adoecer. Isso é fundamental. Medicamento, a terapia e a família. Além de trabalho, de coisas assim, e, sem dúvida, a quebra do preconceito, do estigma que tem todas as doenças emocionais. O próprio paciente, quando ele está num polo ou num outro polo, ele consegue reconhecer os sintomas ou isso é muito difícil? Não, se ele está bem orientado, eles reconhecem. Alguns chegam e falam assim, doutor, eu estou começando a ter insônia. Doutor, eu estou começando a não produzir no trabalho, a escola está difícil. Eles vão se identificando porque eles já têm noção e eles não querem, porque é sofrido. Lógico. Estar deprimido e também sofrido, mesmo a euforia. Alguns até para o remédio, não, mas eu quero me sentir eufórico. Mas tem tanta tragédia, tanta perda, mesmo na manifestação de euforia, de mania, e às vezes na mania psicótica, assim como na depressão psicótica, que eles aprendem, não, eu quero ficar sob controle. Então eles aprendem a identificar, não, doutor, eu já fui dormir, era 3 horas da manhã e acordei às 5. Eles começam a perceber que reduziu o horário de sono. Não, eu estou trabalhando mais, eu levantei 5 horas, tirei todas as cortinas, lavei... Não precisava fazer aquilo no meio da madrugada, mas a pessoa está com ânimo, força para trabalhar, feito um leão. Né? Não, levantei, passei e-mail para todo mundo, só que... Claro que tem aquelas pessoas noturnas que gostam da noite. Essas não são bipolares. Nós temos pessoas que gostam de trabalhar de manhã, que com o cortisol, 6 horas da manhã está no pico enorme. Tem pessoas que gostam de trabalhar à tarde e outras que à noite. Mas é a mudança do comportamento, do que ela era, é que a gente começa a identificar os sintomas e elas são treinadas, orientadas pelo médico para identificar. E quanto antes a gente quebrar o início da crise, da nova fase, essa pessoa vai ter menos prejuízo ao longo da vida, que é o objetivo do tratamento do transtorno unipolar da depressão ou mesmo o transtorno afetivo bipolar. Bom, sem tratamento, olha só o que pode acontecer. A gente tem um gráfico para mostrar para o internauta da Jovem Pan Online, olha só. Aí são as fases de tratamento do transtorno a fase afetivo. assim, preliminar, que a pessoa pode estar em mania, hipomania, eutimia, que é o desejado, ali onde está a setinha amarela, uma depressão menor e uma depressão mais intensa. Ela pode estar em mania, se vocês acompanharem a linha azul, e ela do nada ela cair para uma depressão profunda e se manter em depressão. Ela pode estar em mania e ir para a eutimia, ela pode estar em depressão e de repente ela pula para a mania. Quer dizer, se ela não está em tratamento, veja que nó fazem os fios coloridos aí no gráfico. E é isso que a gente quer que a pessoa chegue naquele lugarzinho da seta amarela que indica, que é a segunda fase, que é a fase de prevenção, de nós deixarmos cada vez mais essas pessoas compensadas, equilibradas e serem felizes, porque todos têm direito a buscar felicidade. Algumas pessoas, quando me veio a palavra agora feliz, falam assim, mas com os remédios minha vida sexual fica prejudicada. Muitos remédios atingem a esfera sexual. Outros remédios não. Aí vai de conversar com o médico que está dando assistência para que ele ajuste. Mas, mais do que a medicação, na verdade, o próprio quadro depressivo faz com que a pessoa não tenha tesão por nada. Nem pela própria vida, nem pelo companheiro, companheira, seja lá o que for. E na fase de euforia, às vezes ela está tão alegre que ela sai transando com todo mundo. Quer dizer, ela também não está compensada. Então, muitas vezes, o prejuízo não é do remédio. O prejuízo é da própria doença, que é muito maior do que os males que a medicação. E tem como gerenciar isso, que é muito importante, que o paciente, a pessoa que esteja sofrendo, fala, doutor, olha, está melhor isso e aquilo, mas a parte sexual não está. O médico tem como ajudar e colaborar, porque todos têm direito a uma vida plena de felicidade. Bom, queria que a senhora deixasse o contato da Abrata, o site da associação, que é uma associação que dá assistência ao paciente e também aos familiares, né? Assim, assistência no sentido que nós somos uma ONG, né, não governamental,
e que ela todos que trabalham lá também são pacientes, são portadores do transtorno afetivo bipolar, todas as pessoas que trabalham, inclusive tem uma equipe médica do qual eu faço parte, que é o Conselho Científico, do qual nós fazemos palestra uma vez por mês. As pessoas podem entrar no site e ver quando vai ter a palestra. No dia 16 último, a palestra foi sobre suicídio, prevenção, como fazer. Vai ter uma próxima agora que vai ser a Associação de Transtorno Bipolar e a Dependência de Substâncias Psicoativas. E dentro do site, orientações de médico, de tratamento, o que for necessário, participação. O site é www.abrata.org.br. E também tem blog, Facebook, tem outras coisas que no site vai estar orientando a todos. Portanto, abrata.org.br. E eu agradeço muito aqui a participação da doutora Alexandrina Meleiro, psiquiatra da Faculdade de Medicina da USP e membro da Comissão Científica da Abrata. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa tarde para a senhora. Eu é que agradeço a presença aqui. Muito obrigada a todos. Você, obrigada pelo carinho, pela audiência. Continue conosco aqui na Jovem Pan Online.